Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês aí como fazer marcadores de texto com aquarela. Eu tenho compartilhado alguns vídeos de tutoriais também lá no meu Instagram, então se você não me segue, esse aí é o meu Instagram. Então sem mais delongas, vamos começar então com a parte aí dos marcadores. Eu comecei com a primeira parte, que foi fazendo a primeira camada. Então, para esses marcadores, eu utilizei uma folha A4, eu cortei ela. Eu vou deixar as medidas dos marcadores e os materiais que eu utilizei aqui na descrição do vídeo. E aí eu pensei em trabalhar com as cores do mais frio para o mais quente. Então, enquanto eu deixava um secando, eu ia pintando o outro. Vocês podem ver que eu utilizei um pincel não muito grosso, porque eu queria trabalhar com várias camadas. Então eu fui fazendo essa primeira parte que fica bem esquisita, mas é assim mesmo, é a primeira camada. E aí onde eu consigo definir mais é na segunda camada, que é essa segunda parte. Então na segunda parte eu fui já colocando mais cor, fui trazendo um pouco mais de uma cor mais escura. E aí eu fui colocando algumas partes com preto. Nessa parte de baixo aí eu quero trabalhar com preto, então eu fui colocando, inserindo preto. E em algumas partes também, quando eu terminei de pintar, eu tirei um pouquinho da tinta com o guardanapo. Então eu consigo criar assim mais variações entre claro e escuro. Fiz isso com todas as partes aí das minhas pinturas. Nessa última parte aí eu não mexi muito, que é o degradê, como se fosse aí no fim de tarde. Com isso eu finalizei aí a minha segunda camada. E aí eu vou para a terceira camada, que é a parte do detalhamento desse céu. Para esse detalhamento eu usei um pincel mais fino. Eu queria trazer uma ideia de galáxia e céu bem estrelado nesses desenhos. Então eu trabalhei com a parte aí, algumas partes em preto mesmo e outras partes com azul escuro. E aí eu fui mesclando e principalmente trabalhando com a ideia de cor. Então a variação das cores é o que dá o efeito mais bacana para esse desenho. Então foi isso que eu tentei fazer, eu tentei misturar bastante e criar variações de preto com a cor que estava no fundo. E eu fiz isso com todos os desenhos, vocês podem ver que ficam aí marcações de preto, que é a parte onde eu vou colocar as estrelas. E com isso eu consigo ir aí para a quarta parte, que é a parte da minha paisagem. Na paisagem eu coloquei ela na parte de baixo e aí eu trabalhei com a cor preta. Eu não diluí a tinta nessa parte porque eu queria criar bastante contraste entre o fundo e o meu desenho da paisagem. Como o fundo já era um pouco escuro, tem alguns que ficaram bem escuros, eu realmente tinha que trabalhar com o preto mais puro possível. Então eu desenhei alguns pinheiros, nessa parte eu desenhei algumas árvores também com galhos secos. Eu acho que foi mais fácil fazer essas árvores do que os pinheiros, por incrível que pareça. Mas não tem mistério, o segredo é você ter um pincel bem fino e não ter medo de sempre voltar lá no preto. Vocês podem ver aí que eu volto várias vezes no preto para conseguir pegar tinta. Então não deixem o pincel com pouca tinta, porque vai falhar e aí vai ser mais difícil conseguir fazer as árvores. Finalizei aí no último desenho fazendo os pinheiros e criando um contraste bem bacana aí do preto com esse fundo mais claro de céu. E aí vem a parte 5, que é a parte das galáxias e do céu, na parte das estrelas. Para essa parte eu utilizei a caneta Posca e essa caneta branca. Acho que é da Uniball, vou deixar aí na descrição todos os materiais que eu utilizei nesse vídeo, tá, gente? E aí eu fui desenhando as estrelas, colocando elas. Eu fiz concentrações de estrelas na parte que eu tinha mais escura, então na parte de preto que eu fiz nos desenhos, eu fui colocando mais estrelas para dar essa ideia de galáxia mesmo. E aí eu deixei algumas com a Posca, que fica maior, e outras com essa caneta que fica menorzinho, então tem uma variação do tamanho das estrelas. E isso também dá um efeito bem bacana pro desenho.
E aí eu finalizei esse último desenho colocando as estrelas e alguns pássaros aí voando nessa paisagem. Para finalizar, eu dei uma olhada geral como que tinha ficado. E aí vem a parte, né, gente, mais prazerosa do desenho, que é tirar a fita crepe. Eu vou compartilhar lá no meu Instagram também esses desenhos. Eu espero que vocês consigam fazer. Sigam os passos que eu coloquei aqui, que vocês vão conseguir fazer com certeza. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Comenta aqui embaixo qual foi desses aí que você mais gostou. E se inscreve aqui no canal para acompanhar aí os próximos vídeos, tá bom? É isso. Me sigam lá no meu Instagram também, que eu tô colocando tutoriais por lá. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!